Bom dia, meus irmãos. Que a paz, a graça e a paz do Senhor estejam sobre vocês, nos seus lares. É um desafio para mim estar gravando mais um vídeo. Como eu havia falado nos outros vídeos, eu não tenho nada, não tenho rede social, eu, não- eu não sei falar muito bem, eu tenho uma dificuldade para organizar as ideias, aquilo que Deus me dá, muitas vezes embaralha quando é muita informação, então eu já peço desculpas desde já. Se eu precisar falar e voltar e refalar, eu não sei editar vídeo, então esse vídeo vai ficar inteiro. Mas eu estava só esperando amanhecer para que eu pudesse vir para o carro gravar esse vídeo, porque lá dentro vai acordar as crianças. Hoje é dia 19 de setembro de 2025 e eu sinto uma urgência em meu espírito para compartilhar o que o Senhor tem falado comigo, e um sonho que eu tive de antes de ontem para ontem. No caso foi ontem de manhã, porque eu acordei às 5 e eu tinha acabado de acordar desse sonho. Então o sonho foi dia 17, pela madrugada. Me gerou muito temor e eu sei desde muito tempo que eu faço parte dos trabalhadores da última hora. Eu não tenho grandes dons, eu não me considero uma profeta, uma qualquer coisa. Eu sou a serva do Deus vivo, filha do Deus vivo, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Eu sou crente, eu sou cristã, eu sou uma mãe de família, e mas eu preciso compartilhar aquilo que o Senhor está falando comigo. Ele me deu um sonho e eu quero começar contando esse sonho. Eu sonhei que eu estava numa chácara com o meu marido e nós cuidávamos de 500 crianças, era especificamente 500 crianças. E todos estavam dormindo. Eu não, no sonho não era noite, era dia ainda, porque eu estava acordada e eu subo, tinha como fosse um morrinho, um pequeno morro na beira do rio que tinha lá. E eu estou naquele morro, eu estava pescando e eu olho do outro lado e começa a explodir a terra e saem muitos cascalhos, muitas pequenas pedras assim, começa a explodir. Só que essas pedras começaram a entulhar o rio e esse rio começou a subir. E eu fiquei desesperada porque eu sabia que essa enchente, esse transbordar desse rio iria matar todas aquelas crianças e todos que estivessem naquela chácara. E eu começo a ver aquele rio subir, aquela água suja, subir, subir, subir. E eu saio correndo, eu acordo meu marido, eu falo, amor, a gente precisa tirar essas crianças, a gente precisa acordar essas crianças e tirar elas daqui. E a gente não sabia muito o que ia fazer, porque a gente tinha muito pouco tempo. Essa era uma questão muito forte. Era pouco tempo para tirar 500 crianças dessa tribulação, dessa, dessa enchente, né? Desse perigo. E aí eu ficava contando na minha cabeça, não, eu vou pôr 40 crianças num ônibus e eu vou tirar com carro, e eu não sabia o que fazer. Era desesperador. O sonho acaba assim. Então eu acordo e eu logo levo isso para o Senhor. Senhor, eu não entendi, me ajuda a entender, me dá discernimento. E eu passo a orar e durante o dia clamando ao Senhor. E o Senhor me falou, essas 500 crianças são os pequeninos, os que estão perdidos, que estão dormindo. E o Senhor estava pedindo para que eu e o meu marido, a gente acordasse, tirasse, livrasse essas crianças. E essa água preta, suja,
muito suja, é a tribulação que está por vir sobre a terra. O Senhor deixou muito claro. E eu, de novo, fiquei perplexa, porque eu falei, Senhor, como eu vou fazer isso? O Senhor está falando 500. E, de novo, o Senhor falou, grava um vídeo, chamando os meus pequeninos a acordarem. E o versículo que o Senhor confirmou no meu coração está em Efésios 5:14. Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te dará a luz. Esse foi o versículo chave que o Senhor me deu sobre esse sonho, que é sobre esse despertar que eu quero falar essa manhã. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, eu dependo de Ti. Me conduza a cada palavra, cada pensamento. Me ajuda a organizar aquilo que o Senhor me deu, para que nada se perca. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor me deu algumas palavras para eu compartilhar. Eu quero deixar registrado esse aviso. O Senhor Jesus está voltando. Eu gravei nos outros vídeos o quanto que Ele tem se revelado a mim e à sua proximidade. Tem algumas coisas que eu não postei em vídeos, eu quero falar aqui. Por 2 vezes, antes de eu entrar na porta da frente da minha casa, eu ouvi um som de trombeta lá do alto, lá do céu, e eu fiquei olhando, eu me lembrei até de uns vídeos muito antigos que as pessoas começaram a ouvir nos céus, no mundo inteiro, né? Até filmaram, gravaram esse barulho de trombeta. E eu olhei e falei, nossa, será que é isso, né? Que as pessoas estavam ouvindo, e depois aconteceu de novo. Então, eu sei que é o Senhor avisando, como eu tinha comentado antes, eu não acreditava em arrebatamento, até que o Senhor começou a abrir os meus olhos na palavra dele e dizer que sim, ele vai livrar os que são dele do dia da grande ira que vai ser derramado sobre a terra. Ele me falou alguns versículos e eu quero citar esses versículos. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Apocalipse 3:10 é o que ele fala à igreja de Filadélfia. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar o seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos e nos livrou da ira que há de vir. Eu decidi por esses últimos meses a começar a jejuar com mais frequência. Eu percebi que eu tinha deixado o jejum de lado, ou eu jejuava um dia e ficava muito tempo sem jejuar. E eu decidi que eu queria começar novamente a praticar essa disciplina, que é a disciplina do jejum. Então, eu não estou contando isso de forma alguma para aparecer ou qualquer outra coisa. O meu canal ele não é remunerado, eu decidi não remunerar. Eu quero confessar que eu me demorei a fazer a obra do Senhor, não que eu não fizesse nada, né? Eu não deixo de evangelizar, eu não deixo de exortar os meus irmãos. A minha mesa sempre tem gente que eu trago para falar, compartilhar a palavra do Senhor. Então, nisso eu sempre estive ativa, mas eu sei que eu poderia ter feito mais coisas. E eu negligenciei. Por causa da minha rotina de mãe,
por causa da minha falta de disciplina, por causa da minha demora a responder ao Senhor. E eu peço perdão aos irmãos e à igreja do Senhor, porque através dos nossos dons nós edificamos uns aos outros. E eu poderia ter feito mais, mas eu já recebi o perdão do Senhor e eu estou correndo, porque são poucos os trabalhadores e a seara é muito grande. Então o Senhor tem me despertado. Nesses jejuns, a maioria deles, durante o jejum eu não sinto nada, mas depois o Senhor começa a me dar sonhos, o Senhor voltou a me dar sonhos com muita frequência. E eu sei que vem dele, são sonhos baseados na palavra do Senhor, são sonhos de revelação e essas muitas coisas que o Senhor tem mostrado nos sonhos têm realmente acontecido. O Senhor tem me mostrado coisas distintas em cidades distintas e em alguns dias acontece tudo aquilo que o Senhor me mostrou. Então, eu creio que eu faço parte dessa geração que o Senhor tem derramado o Espírito dele, né? E os velhos têm sonhado, os jovens têm tido visões, os filhos têm profetizado. Então eu estou aqui como um vaso de barro nas mãos do olheiro, nas mãos do meu Deus. Eu sou um vaso de barro que apenas carrega o maior tesouro que o mundo pode ter, que as pessoas do mundo podem ter, que é Jesus Cristo, que é o seu Espírito dentro de mim. Então, eu decidi que mesmo com as minhas dificuldades, eu vou falar tudo aquilo que o Senhor tem me falado. E essa urgência que Ele tem colocado no meu espírito, de despertar, de ajudar o Senhor, a trabalhar pelo Senhor, para despertar aqueles que estão dormindo. E talvez seja você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo agora. Ou talvez seja alguém que você conhece. Por favor, compartilhe esse vídeo. A palavra do Senhor tem sido clara aos meus ouvidos. Ele está às portas e Ele quer livrar os filhinhos dele da grande tribulação. Ele não quer julgar os justos junto com os injustos. Ele não quer julgar os puros junto com os impuros. Então a palavra que eu venho trazer hoje é uma palavra de amor. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra de amor. O Senhor tem ministrado profundamente ao meu coração a respeito do arrependimento, da purificação. Eu quero te convidar a começar a clamar ao Senhor novamente, perguntando a Ele aonde é que você caiu. Eu te convido a você começar a dobrar o teu joelho novamente e perguntar: Senhor, sonda o meu coração, há algum caminho mau em mim? Muitas vezes nós achamos que está tudo certo com a gente porque nós participamos de uma igreja local, porque nós vamos aos cultos, participamos de pequenos grupos, ou que praticamos as boas obras, mas o nosso coração verdadeiramente está distante do Senhor. E eu te convido a se reaproximar do nosso amado Jesus. Se você já conheceu, se você já ouviu falar, mas você está longe, você está dormindo, em nome de Jesus eu declaro essa palavra sobre você. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará a luz. Volta ao teu caminho, volta onde você caiu. Olha novamente para Jesus. Se limpe novamente. Se purifique no sangue do Senhor Jesus novamente. Clame a Ele enquanto é tempo. E agora eu quero falar com você
que nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu quero dizer que Deus não é mau, que quer condenar o mundo, não. Ele enviou o seu filho Jesus. O único homem que foi perfeito nessa terra foi Jesus. E ele sofreu todas as coisas para que a gente pudesse ser salvos, para que a gente pudesse ser curado na nossa alma, para que a gente pudesse ser livre do pecado. Ele pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos ter sofrido. Pela graça dele, nós fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Eu te convido este dia a entregar o seu coração, os teus caminhos, a tua vida ao Senhor Jesus e a receber o perdão dos teus pecados. Arrepende-te, vá até Ele, que Ele está de braços abertos. Ele não está com a mão encolhida para que Ele não possa te abençoar, para que Ele não possa te receber. Ele está te esperando. Essa mensagem é uma mensagem de amor. Deus, o Todo-Poderoso, ama cada um de nós. Mas Ele é santo. Ele é santo. E a natureza do Senhor é santa. Os nossos pecados fazem separação de Deus. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz do Calvário, nós fomos lavados, nós fomos comprados, nós fomos redimidos. Não foi por ouro ou por prata, foi por uma vida, pela vida de Jesus, que nós fomos comprados e agora nós temos paz com Deus. E esse mesmo Jesus que morreu, ele ressuscitou. E esse mesmo Jesus está voltando para buscar a sua igreja, os seus filhos, para livrá-los dessa grande tribulação e provação que está vindo sobre a terra. O meu desespero naquele sonho é o desespero do meu coração, dia e noite. Porque o Senhor tem compartilhado o coração dele comigo. E o coração do Senhor e as palavras do Senhor este dia é: volta. Vem. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que o Senhor deu o filho dele, para que você e eu tivéssemos vida eterna com ele. Deus deseja-nos. Quando Deus criou Adão e Eva, ele queria filhos, ele queria uma família. E ele já sabia que Adão e Eva iam pecar. E o plano já estava concretizado. Jesus já morreu por nós antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Nós jamais poderíamos ser santos e habitar com ele por nós mesmos. O nosso sangue, o nosso DNA já está corrompido, já está cheio de pecado. Nós carregamos os nossos pecados, os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente vem repetindo o mesmo erro. E a única forma de sermos salvos da condenação que nós já estamos por causa dos nossos pecados é receber o sacrifício de Cristo em nosso lugar. É receber este amor, essa paixão. Ele te ama. Eu digo de todo o meu coração, com toda a certeza que eu tenho. Deus te ama. E Ele quer salvar você, não importa o teu pecado. Eu quero dizer que o Senhor me tirou do lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha. Se eu ainda tiver oportunidade, eu gostaria de contar o meu testemunho. Mas eu quero dizer que se Ele salvou a mim,
Ele pode salvar qualquer um. Ele transforma a nossa mente. Não é uma lei que a gente precisa fazer certo para ser salvo, mas nós recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo, por meio da fé. E o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele nos transforma dia após dia, de glória em glória. E é isso que eu vim dizer essa manhã. Eu gostaria de passar alguns textos que assim que você puder, você medite nesses textos. É Isaías 53, onde ele já profetizava aquilo que Jesus fez. Foi pelas pisaduras do Senhor Jesus que nós fomos sarados. Ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele sabe o que é padecer. Ele se identificou com você naquela cruz. Ele sabe as dores que você carrega. Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe do teu sofrimento. Ele não é indiferente à sua dor. Ele quer te salvar. Ele quer te limpar, ele quer te purificar. Ele quer te lavar, porque ele te ama mais do que você possa imaginar. Mais do que você possa imaginar. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, eu te convido a orar essa manhã comigo e entregar a vida para Ele, para que Ele cuide de você, para que Ele te lave, para que Ele te salve, para que Ele te livre. Vamos orar. Senhor Jesus, eu confesso que você é o Filho de Deus, que veio em carne sobre a terra, que viveu uma vida verdadeira, santa, sem pecado, e que morreu como um sacrifício, como um cordeiro santo, para que pudesse pagar por todos os meus pecados e me salvar. Obrigado por ter aceitado a cruz. Obrigado por não ter fugido dela. Obrigado por ter sofrido até o final. Por pessoas como nós que ainda éramos os teus inimigos. E por aqueles que ainda vão vir. Obrigado. Eu entrego a minha vida a ti. Eu creio que você ressuscitou dentre os mortos e que logo, logo está voltando. Eu entrego os meus caminhos a você. Eu entrego a minha mente a você. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Salvador da minha alma. Eu te peço. E eu recebo o teu perdão. Por todos os meus pecados. Por favor, me purifica. Me transforma. Para a glória do teu nome. Que eu seja encontrado digno de ser livre da tribulação que está por vir nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço por ter assistido essa mensagem até o fim. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou repetir os textos que eu já tinha falado e eu vou colocar alguns textos novos para que você possa ler e refletir. Efésios 5:14, Isaías 53, João 3:16, 17 e 18, Lucas 21:36, Apocalipse 3:10 e 1 Tessalonicenses 1:10. Que vocês fiquem na paz do Senhor e sejam abençoados por mais esse dia.